O 3 de espadas pode representar um não. Quando a pessoa diz não, tanto alguém dizendo não para a gente, como a gente dizendo não para alguém, pode representar uma não permissão, né? Não é permitido, não pode. Pode representar dor física ou emocional, e essa dor pode ser por vários motivos. Pode representar tristeza, lágrimas, sofrimento, infelicidade, que pode ser uma pessoa que ela não só está passando por um momento triste, mas que a pessoa é infeliz. Pode representar desencanto, desilusão. Então aqui o 3 de espadas, né, é como se essa espada que vem no meio, ela representasse o ás de espadas. É como se fosse tirando a dúvida, né, ou resolvendo o problema da dúvida. Então no 2 de espadas você tem uma dúvida. No 3 de espadas, não necessariamente sempre vai acontecer assim. Mas o 3 de espadas pode representar quando veio a verdade, e esta verdade, por um acaso, era uma verdade que machucava, uma verdade que feria. Também pode representar, né, como a gente vê claramente na ilustração, um coração partido. O 3 de espadas, semelhante ao 5 de espadas, pode representar fracasso, derrota. E uma diferença que eu observei, né, até então, do 3 de espadas para o 5 de espadas, nesse sentido de fracasso e derrota, é que no 5 de espadas é um fracasso pessoal, vamos dizer que é um fracasso pessoal, ou seja, uma coisa que eu não consigo fazer. Várias pessoas conseguem fazer, mas eu não consigo. E no 3 de espadas é como se fosse um fracasso no sentido de que isso não é possível, ou não é possível fazer desta forma. Então vamos supor, né, dando um exemplo, que em relação a uma receita de um bolo comum, né, eu quero fazer um bolo comum, porque tem outras formas de fazer bolo, né, mas aqui no exemplo, eu quero fazer um bolo, e aí alguém pega e fala, olha, não é possível fazer bolo sem farinha de trigo. Então isso seria um caso generalizado, né, vamos dizer, olha, o bolo ele faz com farinha de trigo, então não tem como ninguém fazer o bolo sem farinha de trigo, isso não é pessoal. Não é pessoal, precisa da farinha de trigo. Então é como se o 3 de espadas ele falasse, olha, não é possível fazer assim, ou dessa forma não vai dar certo. O 5 de espadas já é como se eu tivesse todos os ingredientes, né, eu tenho a farinha de trigo, mas eu não consigo fazer o bolo. Eu tento fazer o bolo e eu não consigo. Muita gente consegue, mas eu não consigo fazer bolo. Então quando é vamos dizer que, entre aspas, uma derrota pessoal, um fracasso pessoal, seria mais o 5 de espadas. E isso, né, eu tô falando pra vocês de acordo com a minha observação das cartas, foi o que eu observei até então. Então o 3 de espadas ele pode ser isso também, né? Vamos dizer que um fracasso, você não conseguiu, né? Ou uma coisa não deu certo, ou não está dando certo, mas não é por um motivo pessoal, né? Tem a ver com algum fator externo, alguma coisa envolvida ali na situação. O 3 de espadas pode representar também uma ferida, um corte, pode representar uma cirurgia, né? Aqui é como se estivesse cortando ou perfurando o órgão. Então também pode representar uma cirurgia, pode representar cancelar algo ou ter que cancelar. O número 3, ele normalmente, né, como a gente pode observar no 3 de paus, 3 de copas, 3 de ouros, tem mais pessoas na carta, né, porque o número 3 ele fala de expansão, ele fala de você ter contato com o externo, né, da interação social e tal. Então nos outros naipes, né, de número 3, você tem mais pessoas, você tem ali interação social, amizades, mas no 3 de espadas você não tem ninguém, né? Inclusive não tem nenhuma pessoa sozinha, né? Você só tem o coração. E este coração ele está como que suspenso neste espaço, como se fosse subjetivo, né? Como se estas nuvens carregadas e pesadas, esta tempestade, estivessem acontecendo num lugar subjetivo, porque o coração físico não fica assim, suspenso no ar. Então aqui é como se quisesse denotar mais a dor emocional do que física, né? Mais a questão emocional do que física necessariamente, embora aqui pode representar também dor física, né? E dor, inclusive, no coração, o órgão mesmo. Mas nesse sentido, né, que eu tô explicando, que aqui não tem pessoas, o 3 de espadas, ele pode representar então a ausência, né? Aqui não tem pessoas, ao contrário dos outros arcanos de número 3. Aqui tá faltando pessoas, então pode ser assim, um coração solitário, né? Ou mesmo como a pessoa se sente, como eu falei, né? O coração está num espaço subjetivo. Então pode ser aquela coisa que a gente fala, né? Que às vezes a pessoa está no meio de uma multidão e se sentindo sozinha, porque ninguém fala a sua língua, porque ninguém entende ela. Então aqui pode ser neste sentido também, né? De a pessoa estar se sentindo sozinha, muito solitária. Outra, né? Esta representação, uma outra coisa, né? Esta representação das nuvens carregadas com tempestade também dá uma ideia de confusão, semelhante à carta das nuvens no Lenormand, né? Aqui tem uma confusão mental, pode ter brigas, a comunicação é ruim, falta de clareza, né? Então tudo isso, daí a pessoa também se sentindo como se não tivesse com quem falar, se sentindo sozinha. Então aqui pode ser uma dor de solidão também. Uma outra coisa que a gente pode ver no 3 de espadas,
É como se não houvesse da parte da própria pessoa uma permissão. Aliás, isso pode ser tanto da parte da própria pessoa como por causa do ambiente que ela vive, né? Vamos dizer que no 3 de espadas não existe uma permissão de sentir, né? Ou está acontecendo esse tipo de comportamento ou dinâmica, em que não é permitido a pessoa sentir e não é permitido a pessoa expressar, não é permitido que ela fale, ela não pode verbalizar, ela não pode comunicar os seus sentimentos, fazendo com que estes sentimentos, que não estão sendo canalizados através da informação, através da comunicação, eles fiquem como se estivessem contidos e reprimidos dentro da pessoa. E essa repressão, né, da comunicação e da expressão, ela uma hora vai se voltar contra a própria pessoa. Então é como se estivesse guardando, né, todos esses sentimentos e essas dores, e esses incômodos e esses desconfortos, guardando onde? Dentro do coração. Então todas as informações, elas estão concentradas no coração, e elas não são colocadas para fora, elas não são expressas, e isso gera o quê? Né? Vai gerar o quê? Vai gerar tensão, dor, sofrimento, e muito provavelmente vai somatizar num problema físico, um problema de saúde, inclusive vai gerar dor no coração mesmo, né? Dor física. E isso, como eu falei, pode acontecer por causa do ambiente que a pessoa vive, né? Não é permitido a ela falar, não é permitido se expressar, ela não pode dizer quando ela está triste, ela não pode, enfim, ela não pode se expressar, olha, não gostei, fiquei triste, né? Ou fiquei chateada. Mas isso pode estar acontecendo da pessoa para com ela mesma, né? Então, quando tem essa exigência de positividade absoluta, né? Tem que estar 24 horas por dia, todo dia, positiva, tem que estar 24 horas por dia, todo dia, alegre, nunca pode reclamar, nunca pode dizer que ficou triste, nunca pode expressar a dor. O que acontece? A pessoa ela vai guardando as informações, ela vai retendo, guardando e segurando no coração, porque ela nunca expressa, né? O coração está sentindo, o coração está avisando. Quando o coração sente dor, quando a alma se incomoda, né? Como ela avisa? Ela avisa com este desconforto, com esta dor, né? Ela está falando, olha, não estou gostando, está me incomodando, este lugar não é apropriado para mim. Então, é como se a alma fala através do coração, né? Vamos dizer que o coração é como se fosse o centro de força da alma. E a alma fala através do coração. Quando não é permitido ao coração falar, quando não é permitido expressar, então é como se você estivesse retendo essas informações todas no coração. E você está fazendo o quê? Ferindo ele, porque ele não consegue se expressar. Então aqui é um caso também que você pode ver no 3 de espadas. O 3 de espadas também pode representar uma conclusão triste ou dolorida. Como eu falei, né, o próprio número 3 é como se ele trouxesse, né, uma conclusão, um desfecho, assim. E aqui pode ser, como eu falei, o Ás de espadas trazendo a verdade, né, ou trazendo a decisão que tira a dúvida ou resolve o problema da dúvida, mas neste caso é uma decisão triste, é uma decisão que feriu o coração, né, uma decisão que fere. E pode representar também o 3 de espadas problemas cardíacos mesmo, e facadas, né? Aqui pode representar, né, uma pessoa que de fato foi ferida desta forma fisicamente ou foi agredida, enfim, com facadas, algo assim.